A gente tem acompanhado nas últimas semanas o grande sucesso do filme Divertidamente 2, da Disney e da Pixar. Muitos especialistas têm classificado como uma verdadeira aula de saúde mental disfarçada de entretenimento. Vamos entender melhor então essas lições no nosso quadro Simplesmente de hoje. Nosso consultor, o psicólogo e professor Luciano Edgley já está por aqui. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores. Para a gente começar o nosso papo, Luciano, o que o filme ensina às crianças sobre o controle das emoções? Olha, esse filme é muito importante, inclusive recomendo até que os pais que ainda não tenham mostrado o primeiro, porque esse é uma continuação, aproveitem o ensejo e mostrem. O filme mostra que as emoções elas são autênticas e elas precisam ser tratadas dessa maneira, ou seja, a gente precisa sentir as emoções, vivê-las para depois deixá-las passar para vir outras novas. Lembrei-me até de uma coisa, Felipe, talvez você, eu e outras pessoas, se você de casa não escutou isso, mas sabe quem já escutou, aquela história dos nossos pais às vezes dizerem assim, engula o choro, ou seja, não permitir que a gente viva as emoções por qualquer motivo. Ou então que a gente controle a raiva de uma maneira que muitas vezes a gente não sabe fazer. Olha aí. E em muitos casos, Luciano, na infância, em muitos casos, nós somos levados, como você falou, a reprimir certas emoções, como a tristeza, a raiva, o medo, quando, na verdade, elas precisam ser expressadas, né? Exatamente. Então, assim, muitos pais, inclusive, eles têm dificuldades de deixar a criança expressar os sentimentos porque eles não foram trabalhados de maneira correta na própria infância deles ou na adolescência. E aí eles não sabem muito como manejar isso. Tem até aquelas frases que a gente vê tanto em memes por aí, que o pai fala assim, meu filho, se você começar a chorar, eu vou chorar também. E os adultos também podem tirar lições valiosas sobre a complexidade das emoções nesse filme? Principalmente nesse 2, porque a personagem principal, sem dizer muito da história para não estragar, né? Ela está entrando na adolescência e quando a criança sai da infância para a adolescência, algumas novas emoções aparecem. E às vezes nós adultos, como eu falei agora há pouco, não trabalhamos direito algumas dessas emoções e a gente se vê muito na tela, se vê muito no que a personagem está sentindo. Então pode ser um indicador do que é que a gente precisa trabalhar melhor para viver melhor, inclusive. Luciano, e como trabalhar com a criançada essa mensagem passada no filme para lidar melhor com os sentimentos? Olha, cada um dos sentimentos precisa ser entendido e conversado com a criança. Por exemplo, olha, você pode sentir raiva, você só não pode gritar com as pessoas, quebrar objetos, bater nas pessoas. Você pode chorar, mas tem uma hora que você precisa parar de chorar para continuar fazendo suas atividades diárias. Você não pode passar o tempo inteiro chorando. Inclusive, o choro não pode ser utilizado como chantagem nem como moeda. Esse período de férias escolares é ideal aí para os pais trabalharem as emoções e também criarem momentos de conexão com seus filhos. Exatamente. Então, aproveitar o momento para ver filmes que sejam educativos como esse, que tenham um conteúdo assim tão amplo, né? E aproveitar para viver com os seus filhos momentos mais divertidos. Aproveitar, inclusive, para trabalhar os próprios sentimentos de estar com a criançada em casa, já que elas estão fora da escola e os pais muitas vezes vão se estressar, sim, com a presença deles. Então, aproveita essas férias para estreitar o laço e aprender a ser pai, para os filhos aprenderem a ser filhos também. Olha aí. Luciano, obrigado pela sua participação de hoje. Obrigado a você.